Gente, tem outra pergunta aqui. Como foi essa adaptação às aulas? Tem muito estrangeiro? As aulas, né? Você, como a gente havia comentado, existem orientações e você vai ter ali um set de disciplinas que você pode escolher, né? Você tem uma carga mínima horária a cumprir, né? Você teria uma quantidade de créditos mínima a cumprir. E existem disciplinas, no meu caso, que a gente chama de Global Center, né? Que é o centro ali global internacional. Essas disciplinas, elas foram criadas especificamente voltadas para os estrangeiros, né? Então ali a gente tem aulas de quê? De língua, né, de kanji, no caso que são os ideogramas japoneses, de gramática japonesa, de leitura japonesa. Né? A gente tem essas disciplinas que são mais tradicionais, que são focadas para você realmente se desenvolver, né, na sua proficiência e na sua língua, né, nos seus conhecimentos de japonês. Como essas disciplinas elas são mais focadas, né, realmente no estudo da língua como uma língua estrangeira, os professores eles já são mais capacitados, eles se especializam no estudo para estrangeiros. Então, nessas aulas você encontra ali geralmente, né, mais estrangeiros, né? É raro você encontrar ali japoneses. Então, você vai estar ali circundado por alunos estrangeiros também, né? Então, a gente tem essas aulas que são focadas, né, para os estrangeiros, mas a gente também tem disciplinas que são focadas na interação dos estrangeiros com os japoneses, né? Então, nessas disciplinas, a gente vai ter tanto estrangeiros, né, quanto os japoneses. E o objetivo dessas disciplinas é justamente, né, realizar essa troca cultural, essa troca de experiências. Daí você consegue também é, como é que eu posso dizer? Você consegue se comunicar, interagir com os japoneses. E esses japoneses que fazem essas disciplinas, eles já têm, né, um interesse prévio, assim, questão de globalização, internacionalização. Então, eles são muito receptivos, eles são muito abertos, né? Existem pessoas que comentam, né, que é muito difícil fazer amizade com japonês, né? Realmente é muito difícil fazer amizade com japonês. Assim, eles são mais diferentes, né? Uma cultura diferente, eles são mais fechados, né? Quando você olha à primeira vista, né, realmente você sente um pouco essa coisa estranha, como se eles tivessem ali uma parede, né? Eles não realmente querem interagir. Mas na verdade não é isso, pelo que eu acredito, né? Geralmente é a cultura deles, né? Eles acham ali que podem lhe incomodar, eles têm muito essa questão de incomodar os outros, né? Então eles não querem incomodar, eles não querem ser um fardo para ninguém. Então muitas vezes, né, por conta desse pensamento, eles acabam não interagindo muito. Mas caso você realmente busque quebrar essa barreira, eles realmente se mostrem receptivos, você consegue ali boas trocas, né, de experiência. Eu consegui vários amigos, assim, não vários, né, mas alguns amigos japoneses, né, por meio dessas disciplinas, que eles se tornaram muito próximos, né? Então, mesmo agora nas férias, toda semana a gente sai, né, para ir para um sushi, né, para ir para um restaurante, para passear. Então, esses japoneses, essas disciplinas são muito solícitos, né, que eles têm interesse, internacionalização. A gente tem esses dois tipos, né, que são para os estrangeiros, essas disciplinas que são para trocas, né, ali de interação com os japoneses, mas a gente também tem disciplinas que são específicas para os japoneses, né? E essas disciplinas que são específicas para os japoneses, você também pode fazer, né? Elas são ali completamente possíveis, né? Muitas pessoas não fazem, eu, por exemplo, eu não fiz até agora, porque realmente ali é aquele nível universitário, como no Brasil, e assim em japonês. Então, mesmo para os japoneses é muito difícil, né? Porque é como se fosse a gente frequentando uma universidade ali, né, no Brasil, minha universidade brasileira indo, cursando a disciplina, né? Então, mesmo para os japoneses é muito, muito difícil, né? Essas disciplinas que são as disciplinas voltadas para eles, né? Então, por conta disso, não é uma tendência muito grande dos estrangeiros se aventurarem nessas disciplinas, né? Mas caso você tenha interesse, queira se aventurar, né? Você acha que é apto e consiga, e você pode, de forma muito simples, né, também se inscrever nessas disciplinas. Né? Eu tenho um colega meu que, por exemplo, ele já veio, o segundo intercâmbio dele, ele já veio aqui cursar um ano, né, em ensino médio. Então ele já tem um nível muito bom, ele já tem uma experiência com a língua, e ele geralmente cursa essas disciplinas que são dos japoneses, né? Então você tem essas três opções e você escolhe o que melhor se enquadra para você, né? E não é obrigatório que, por exemplo, eu faça só disciplinas para estrangeiros ou só disciplinas dessa troca cultural. Você vai escolher ali as disciplinas, né, de acordo com os seus interesses, né, o que você tem, os seus objetivos, né. Então, respondendo aí essa pergunta, foi um pouquinho longo, sumi Não, bastante.
Não, não, sugoi, wakariasui, né? Ou super, né? Dá pra compreender legal. A gente tem um comentário aqui da Mai, que ela tá falando que era só, né, um comentário para marcar, mas ela falou: o Fortaleza acabou de perder. Eu acredito que seja sobre futebol, né? Você vindo para cá falar assim, ah, brasileiro joga muito bem futebol, samba, teve essa interação de, ah, brasileiro é assim? Sim, sim. Aqui eles têm muito, né? Arigatô, né, Mayara? Arigatô. Aqui, na verdade, né, eles têm muito essa cultura de que o Brasil, ele é muito visto como o país do futebol, né? Então eles falam muito de futebol, falam muito de Neymar. Eles têm muito o quê? A visão do Brasil para eles é justamente esse país do futebol, né? De pessoas muito receptivas e alegres, que a gente tem uma natureza muito exuberante, né? Que é, no caso, a Amazônia, Mata Atlântica, enfim, e que a gente tem um samba, né? Então, eles têm muito nessa visão que muitas vezes é um pouco estereotipada do Brasil. Mas isso não é nem por conta da culpa deles, mas sim por conta do que eles recebem, né, em relação ao Brasil, né? Desde pequenos, o que passa na TV, o que passa nos programas, então eles absorvem, né, e criam aquela imagem do Brasil. Assim como a gente, pequena, a gente cria aquela imagem do Japão, que é o povinho dos olhos puxados, que come só arroz, né? Então, isso não é só aqui, né? Isso ocorre aí também no nosso país e no mundo todo, né? Então, eles têm muito essa visão, mas uma coisa interessante que é uma visão positiva, né? Não é uma visão negativa, eles têm realmente essa visão positiva do nosso país, né? Então, isso também é bem interessante aí de se comentar, né? Sim, porque assim, eu sou uma brasileira que eu não sambo, né? Aí, então toda vez eu fico tipo, ah, sim, sou brasileira, mas não sambo. Eu sou brasileiro, Mas nunca é, aprendi as a coisas. jogar futebol, né? Então, eles ficam, meu Deus, você é brasileiro e não sabe jogar futebol. É, para mim, é como se fosse assim, ah, você é japonês, mas não come sushi, como assim, né? Sim, sim, sim. E pra Né? completar, eu não tomo café. Meu Deus do céu. Eu gosto de café, né? Agora, futebol, realmente, eu não sei jogar. Mas é interessante, né? A gente tem outra pergunta aqui. Há algum projeto da sua universidade em Osaka que preveja o ensino da língua estrangeira para japoneses? Tipo, ensinar português para os nativos e tal? A Rodrigo-san comentou, arigatou gozaimasu. Né? Aqui, na verdade, né, isso é bem interessante de comentar. Né? Aqui na minha universidade, infelizmente, não é forte a língua portuguesa. Né? O que é forte na minha universidade é a língua chinesa, né, e a língua coreana, justamente por conta dessa proximidade, os países são muito próximos, aqui tem muito chinês, tem muito coreano. Então, aqui, três línguas principais é chinês, coreano e vietnamita, aqui na região de Osaka-fu, né, aqui é onde eu moro. E, infelizmente, como não tem muito brasileiro, não é muito forte a língua portuguesa. Então, por conta disso, né, o ensino da língua portuguesa para os japoneses como uma língua estrangeira, né, não é muito, é raro, né, não é muito comum. Mas isso depende de região para região do Japão. Eu moro em Osaka, que é ali na região central da ilha principal de Honshu. Se você subir um pouquinho e ir para Nagoya, Nagoya, que é da prefeitura de Aichi, existe uma gama enorme de brasileiros nessa região. Né? Então, lá, por exemplo, você encontra escolas brasileiras, né? Você encontra brasileiros frequentando escolas, né? Falando português, eles aprendem japonês, eles aprendem português. Né? Então, se você for, por exemplo, para Nagoya, que é essa prefeitura de Aichi, um pouquinho mais para cima, né? Umas 2 horas de trem daqui para lá, você encontra muito, é muito forte lá esse estudo, né, da língua portuguesa pelos japoneses. Então, caso você tenha interesse em ensinar a língua portuguesa para estrangeiros, né, eu diria que Nagoya, aquela região de Aichi, ou até mesmo de Mie, seria uma região bem interessante. Mie é uma outra prefeitura, né, porque o Japão ele é dividido nessas prefeituras. A gente é dividido em estados, né? O Brasil tem, por exemplo, o estado de São Paulo, o estado do Ceará, o estado do Rio, mas aqui eles falam que são as prefeituras, né? A gente tem a prefeitura, por exemplo, de Hiroshima, a prefeitura de Fukushima, enfim, né? Então depende muito de região para região. Infelizmente a região que eu estou, né, não é muito forte, porque não há uma presença muito significativa de brasileiros aqui. Mas é super possível caso você, né, vá para regiões que têm essa cultura brasileira mais forte, né? Em Nagoya, por exemplo, você encontra comércios brasileiros, né? Então lá é mais acessível, assim, esse ensino da língua portuguesa.
Sim, sim, até porque aqui no Japão, em vários, como você disse, né, lugares específicos, mas tem muitas escolas também brasileiras, que as crianças recebem as aulas de matemática, de língua, física, tudo em português. Mas, e eu sou de Mi, eu sou crescida em Mi. Era muito brasileiro, mas assim, era muito brasileiro e muito peruano e boliviano. Nossa, Não sei porque essa gama de latinos, né? Claro que era por conta das sim, fábricas, né? Que aí o pessoal ia trabalhar e tal. Mas aqui em Tóquio, a presença de brasileiro você quase não vê. Mas tem muitas pessoas que já trabalharam no Brasil, ou gostam do samba, gostam da música, gostam de futebol, e têm interesse para a língua portuguesa. Então, a nossa organização, né, a Hikari Jesse Mirai, é uma organização que ensina japonês para as crianças estrangeiras que moram aqui no Japão, né? Mas também, junto com esse nosso projeto de escola, a gente também tem o café bate-papo, que é o café para bater papo, mas bater papo em português. E a gente tem muita presença de japoneses que querem conversar em português, tanto com nativos ou com outras pessoas em português. Então isso é muito interessante, apesar de não ter a presença de brasileiros aqui. sim, 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 bem interessante, né? Aí também, por último, assim, que o nosso tempo já está chegando perto, eu queria perguntar para você qual foi o seu incentivo, a sua vontade, por que você começou língua japonesa? Eu comecei, né, a língua japonesa, os estudos, né, foi por conta realmente dos animes, né? Quando eu era ali mais novo, eu tinha um interesse, né, pela cultura e pela língua, né? Então, eu comecei a estudar, né, a língua japonesa realmente por conta do interesse pelo anime, né, ali que eu assistia legendado em japonês, né? Então, eu assisti tanto que eu ficava, nossa, eu quero entender o que eles estão falando ali, né? Então, eu comecei os meus estudos de japonês, né, justamente por conta desse interesse, né, ali pela cultura. Eu assistia muito Naruto, né? Então, Naruto tem toda aquela questão dos ninjas, né, que aqui no Japão é um histórico, né, é bem conhecido. Então, realmente, eu comecei o estudo da língua por conta dessa influência, né, midiática ali do Japão pelo mundo, né, em relação aos animes. Aí depois eu fui me aprofundando, né, eu fui é, buscando, né, mais informações, eu vi em relação à cultura, né, em relação ao país em si, a geografia, a economia. E aí, a partir disso, né, dos meus estudos, né, eu fui criando aí vários outros interesses, né. E hoje em dia eu estudo não só mais por conta do anime, né, que é ali para entender, o que é importante também, mas também para entender um pouquinho mais sobre a sociedade e como ela se organiza aqui, né? Porque uma coisa interessante é que a gente realmente observa, né, que existem muitas diferenças entre a cultura brasileira e a japonesa e que a gente pode aprender muito com as duas culturas, né? Perfeito, né? De uma cultura pop que você foi se aprofundando e virou, né, um negócio acadêmico. Aí eu queria fechar por aqui, né? Nossa entrevista de hoje termina por aqui. Agradecemos a todos, né, que participaram. Aí eu queria perguntar para você, Rafa, alguma mensagem, algum agradecimento, assim, que você queira ressaltar e falar aqui? Sim, arigatou gozaimasu. Eu queria só realmente agradecer, né? Quando eu comecei a estudar língua, né, eu comecei a estudar pelo Núcleo de Línguas Estrangeiras da Universidade Estadual do Ceará. Né? Então, esse curso de línguas estrangeiras da Universidade Estadual do Ceará, o curso de japonês, foi o local que realmente eu consegui criar uma base nos meus estudos, né? Eu estudei ali hiragana, katakana, kanji, gramática. Eu conheci vários professores nativos, professores descendentes, professores brasileiros que já vieram para o Japão, professores brasileiros que não vieram para o Japão, né? Então, eles me deram, assim, uma base, uma referência muito boa para que eu realmente conseguisse, né, me planejar e me organizar. Né? Então, realmente, eu só tenho a agradecer ao curso de japonês da UES, que foi aonde eu consegui, né, criar essa base ali de japonês. E quando eu vim, né, não foi tão forte assim essa barreira do idioma, porque eu já tinha um certo conhecimento. Né? Então, eu conseguia ali resolver algum problema, eu conseguia já, né, pedir alguma coisa no restaurante, se comunicar com a universidade, né, tudo ali em japonês. Então, agradeço muito aí pelo curso também, né, que me proporcionou essas experiências no Brasil. Legal, muito bacana, né? Só abrindo alguma dica, conselho para quem vai fazer intercâmbio futuramente, se você puder falar, né, cortamente.
Uma dica que eu dou, importante, é que você realmente, né, venha preparado psicologicamente para o diferente, né? Porque independente da região que você for, até mesmo no Brasil, se você fala do norte para o sul, do nordeste para o sul, é uma cultura diferente, são pessoas diferentes, né? Então, muitas vezes, você causa aquele estranhamento, né? Você fica, poxa, que coisa estranha, né? Então, é importante que você realmente vá com uma mente aberta, busque absorver, né? Algumas coisas você vai achar bacana, algumas outras você não vai achar bacana, porque são experiências que a gente tem na nossa vida, né? Então, realmente é você se preparar para vir com a mente aberta, né? E também, uma outra dica ou conselho que eu dou, né? Além disso, é realmente você buscar se organizar, porque querendo ou não, mesmo se você se muda, né, de uma rua para outra, né, numa mesma cidade, é uma burocracia, é algo que realmente demanda tempo, energia, né? Então, realmente, se você busca, né, fazer o intercâmbio, realmente é buscar se organizar, buscar referências, né, com pessoas que já foram, caso seja possível. Né? Então, essas são duas, né, dicas e conselhos aí que eu acho que seria interessante você dar uma refletida, né? Você realmente se preparar para o diferente e você também se organizar para essa experiência que você vai ter. Eu acho isso aí muito importante. Muito obrigado, né? A gente agradece novamente a todo mundo que participou, perguntou, principalmente para o Rafa, né? Para o Rafael Vidar, que compartilhou com a gente a sua trajetória que ele ainda está, né? Tendo aqui no Japão. Então, gente, segue a gente para ficar por dentro das novidades de Japariba, mais lives. E lembre-se, o Japão é possível. Tchau, tchau! Até a próxima live!